galera, aqui é o professor Sandro Heck e hoje eu tô aqui no Instantâneo para falar um pouco sobre histologia geral com vocês. A histologia é o estudo dos tecidos e nós temos alguns tecidos importantes. Quais são os principais que nós vamos falar aqui? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Nesta aula falaremos sobre o tecido epitelial e sobre o tecido conjuntivo. Começaremos falando de histologia, iniciando pelos tecidos epiteliais. Esses tecidos eles têm algumas características bastante importantes. Primeiro, as células são muito unidas entre esses tecidos. Segunda característica, não existe quase nenhuma ou às vezes nenhuma substância extracelular ou substância intracelular ou matriz extracelular, que é aquela substância que fica entre as células. É praticamente só célula nesse tecido. Uma outra característica que vocês já devem ter notado, às vezes a gente se machuca e levanta um pouquinho aquela pelezinha de cima e não sangra. Por qual motivo isso? Porque o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos. É um tecido que a gente poderia até chamar, se fosse fazer uma comparação com planta, de avascular. Dentro dos tecidos epiteliais a gente vai ter dois grandes tipos, tá? Duas grandes subdivisões. Os tecidos epiteliais de revestimento e aqueles tecidos epiteliais que são os glandulares, que formam as glândulas. O primeiro tipo de tecido que falaremos é o tecido epitelial de revestimento. Esse tecido ele tem duas funções muito claras: proteção do órgão ou do corpo e muitas vezes até absorção de nutrientes ou de outras substâncias. Dentro desses tecidos epiteliais de revestimento, a gente consegue observar pelo menos umas três modalidades de tecidos assim que dá para ver bem as diferenças. Primeiro deles, pele. É um tecido epitelial que vai estar mais externo ao corpo, a parte epidérmica. Geralmente é resistente e serve para proteger o nosso corpo. Segundo tipo de tecido epitelial de revestimento desses grandes grupos são as mucosas, membranas mucosas. São membranas que vão revestir a parte interna dos órgãos, mas não apenas dos órgãos, como no estômago, no intestino, não. Também nas nossas cavidades, dentro da bochecha, dentro da vagina, dentro do ânus, a gente vai ter essas mucosas dentro do nariz, que são epitélios que vão ser responsáveis por proteger essas partes do corpo que são mais sensíveis. As mucosas produzem muco. Parece óbvio, mas talvez não seja tão óbvio assim. O que é esse muco? É uma substância que é uma aguinha meio açucarada que faz com que tenha viscosidade, para lubrificar e não ter tanto atrito. O terceiro tipo de epitélio de revestimento seriam as serosas, que são aquelas membranas que envolvem a parte externa dos órgãos, como por exemplo o coração. Dentro ainda dos epitélios de revestimento, nós podemos classificá-los de acordo com como eles são, em termos de forma de célula, e da quantidade de células que eles apresentam. Observa comigo, aqui na minha esquerda estão as classificações quanto à forma das células, que elas podem ser pavimentosas, um epitélio pavimentoso, se a célula tiver uma forma de lajotinha, pode ser cúbico, se tiver a forma cúbica, e pode ser cilíndrico, colunar ou prismático, que a gente chama, quando ele tiver um prisma, mais levantadinho. Do meu lado direito, a gente tem a classificação quanto ao número de células. Podemos ter os epitélios que são simples, ou seja, apenas uma camada de células. Aqueles epitélios que são os estratificados, tem mais de uma camada de células, geralmente várias. E aqueles que são pseudoestratificados, que numa microscopia óptica parece que tem duas camadas, porque eu tenho diferença de altura de núcleos, mas quando eu vou ver, na verdade é uma camada de célula apenas. Vejamos agora, pessoal, alguns exemplos desses tipos de epitélios que eu estou falando que costumam aparecer em provas de vestibulares por aí. Quais são os tecidos que aparecem bastante, que tem a ver com esse conteúdo nas provas de vestibular? Vasos sanguíneos, pele, vias aéreas e bexiga urinária. Vamos ver um por um deles. Apreciem aqui comigo os vasos sanguíneos. São tecidos que são epiteliais, de revestimento e que são pavimentosos, porque tem forma de lajotinha, mas são simples, apenas uma camada, que é o que a gente chama de endotélio, tecido formador dos vasos sanguíneos. Agora aqui do meu lado direito a gente tem um outro tecido que é a pele. A pele ele vai apresentar um epitélio que também é pavimentoso, só que ele vai ser estratificado, porque ele precisa ser mais resistente, não pode passar substâncias por ele. Então ele vai ser pavimentoso e estratificado, várias camadas. Esse epitélio tu pode marcar um asterisco, ele é extremamente importante. É o epitélio pseudoestratificado, colunar ciliado, aonde ele vai aparecer bastante? Nas vias aéreas, aqui ó, na traqueia e nos brônquios. O que vai acontecer? Esse epitélio vai produzir um muco e aqueles cíliozinhos, aqueles pelinhos vão levar esse muco para cima, captando tudo que não presta e a gente coloca para fora. Pessoas que fumam, por exemplo, depois de muitos anos, perdem esses cílios e esse muco com as partículas não consegue sair e a gente tem problemas e infecções respiratórias. Esse último epitélio que eu estou falando agora, eu não mencionei antes, ele é chamado de epitélio de transição.
Por que de transição? Ele tem uma forma um pouco diferente dos epitélios normais. Ele tem uma capacidade que é se distender muito. Aonde ele está presente? Olha aqui, ó, bexiga urinária. Eu consigo distender minha bexiga até ter um determinado volume de urina. Depois de um tempo, eu não vou conseguir segurar essa urina, a bexiga não vai explodir, o que vai acontecer é que ela vai se contrair e eu vou mijar na minha calça. O próximo grande grupo de tecido epitelial que existe é o tecido epitelial glandular, que forma as glândulas. Mas professor, o que são glândulas? São formações de células que vão produzir secreções. Dentro dessas glândulas a gente vai ter principalmente 3 tipos. Tipo 1 de glândula, glândula exócrina. O que ela faz? Ela produz uma secreção, primeiro que ela tem um duto, né, onde passa a secreção. Essa secreção vai sair para o lado externo do corpo, ou ela vai colocar essa secreção para dentro de alguns órgãos, para que a gente tenha, por exemplo, a digestão lá no intestino, no estômago, né? A gente tem glândulas que produzem secreções que vão para o lado interno do órgão, mas passam por um duto. Alguns exemplos clássicos de glândulas exócrinas, tá? Glândula sebácea, produz aquele sebinho que no final do dia tu tá brilhoso, que é nojento, né? Na verdade eu não falo com gente sebosa. Segundo tipo de glândula que a gente pode ver que é bastante comum, pessoas que suam demais quando aquecem o corpo. A glândula sudorífera, ou sudorípara falada antigamente, é uma glândula que produz uma aguinha, que é similar à urina, que vai refrescar o teu corpo quando essa aguinha sai. Segundo tipo de glândula extremamente importante, as glândulas endócrinas. Essas glândulas não possuem duto, são células que vão largar a secreção, que é muito pequena, são hormônios, direto nos vasos sanguíneos. Esses hormônios vão circular pelo corpo e agir para estimular outros órgãos a funcionar. Temos alguns exemplos importantes de glândulas endócrinas. Por exemplo, a tireoide, temos a glândula da hipófise, que produz alguns hormônios importantes, como o hormônio de crescimento, entre outros. O terceiro tipo de glândula é a glândula mista ou anficrina. É aquela glândula que vai produzir secreção exócrina e endócrina. Mas aonde que eu vejo isso? No pâncreas. O pâncreas vai ter o suco pancreático como secreção exócrina, que vai para dentro do tubo digestório, e vai ter lá as ilhotas de Langerhans, são células que produzem insulina e glucagon, hormônios que vão regular a quantidade de açúcar no teu sangue. Próximo tecido, tecido conjuntivo. Com certeza é o tecido mais difícil de entender porque ele é muito variado. Então vamos com calma tentar entender quais são as principais características desse tecido conjuntivo. Primeira característica do tecido conjuntivo, ele vai apresentar variados tipos de célula dependendo de que lugar que ele está. Alguns exemplos, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, entre outros. Uma segunda característica do tecido conjuntivo é que ele possui muita substância entre as células, que a gente pode chamar de matriz extracelular ou de substância intercelular, tanto faz. O fato é que tem riqueza dessa substância entre as células do tecido conjuntivo. Dentro desta matriz extracelular, a gente vai ter um acúmulo grande, claro que depende do tecido conjuntivo, mas geralmente tem um acúmulo de fibras, de 3 tipos principalmente: fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Dentro do tecido conjuntivo, a gente vai ter modalidades de tecido conjuntivo, tipos. Então vamos começar falando com o primeiro deles, tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser de 2 formas. Ele pode ser um tecido conjuntivo frouxo ou um tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele vai apresentar um pouco menos de fibras, então ele é um pouco mais maleável, mais maciozinho, e ele vai ser importante para nutrir outras partes, por exemplo, os epitélios, e para preencher lugares entre os órgãos. O tecido conjuntivo denso, ele também tem 2 tipos, sempre uma coisa se subdivide em 2, né? Na biologia é impressionante. A gente vai ter o tecido conjuntivo denso, modelado e o não modelado. Vamos começar com o não modelado. É um tecido conjuntivo que vai estar presente aonde? Principalmente embaixo da nossa pele, na derme, a parte sanguínea da nossa pele, embaixo do tecido epitelial. Esse tecido ele vai apresentar fibras, porque ele é denso, tem fibras, mas elas estão desordenadas, cada uma de um jeito. O segundo tipo de tecido denso que a gente vai ver é o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Ele possui muitas fibras também, mas elas estão dispostas organizadamente, formando estruturas que têm mais resistência, como por exemplo, tendões e ligamentos. Um segundo tipo de tecido conjuntivo que a gente pode ver é o tecido conjuntivo cartilaginoso. O tecido conjuntivo cartilaginoso ele vai estar presente em vários lugares. Aqueles anéisinhos na traqueia que tem cartilagem. Tua orelhinha, tem cartilagem. Nariz, tem cartilagem. Onde mais, professor? Nas tuas vértebras. Se tu pula
e não bate uma vértebra na outra e não estraga a tua medula espinhal nem teu sistema nervoso, é porque existe um disco entre as vértebras de cartilagem que funciona como um amortecedor de um carro. Se tu não tivesse isso, ou até tem casos em que isso dá problema, a gente chama de hérnia de disco. É bem sério. Dentro desse tecido conjuntivo cartilaginoso, a gente terá células, tá? E é importante que vocês entendam exatamente o nome dessas células em cada tecido. Tecido cartilaginoso tem esse prefixo condro. Ele vai ter dois tipos de células, então. Os condroblastos, que são os mais jovenzinhos, e os condrócitos, células mais maduras e menos ativas. Junto com as células do tecido cartilaginoso, a gente vai ter uma matriz, chamada de matriz interterritorial, que seria essa substância intercelular. A gente vai ter ali fibras e uma parte mais gelatinosa. Dentro da cartilagem, nós não encontraremos vasos sanguíneos e nem os nervos. Então aquele lugar, no meio lá, na meiuca da cartilagem, não vai nem sangrar e nem doer. Agora, os tecidos adjacentes que formam essa cartilagem, que seria o pericôndrio, esse sim, se tu for ali e tiver uma lesão, vai machucar e vai doer. Terceiro tipo de tecido conjuntivo que falaremos é o tecido conjuntivo do tipo ósseo. É um tecido conjuntivo que ele é mais rígido e trabalha na sustentação do meu corpo, permite que eu fique aqui, que eu me movimente e que eu não caia como uma plasta mole. O que faz com que o tecido conjuntivo ósseo não seja uma plasta é que aquela matriz que tem entre as células, aquela substância intercelular, ele é muito impregnado de sais de cálcio e fósforo, e isso dá uma dureza muito grande para esse tecido. Dentro desse tecido eu vou ter células também, tá? A célula madura, ativa, que vai ser importante em toda a vida do osso, é o osteócito, vai ajudar na comunicação entre todas as células. Mas teremos duas muito particulares que são bem legais, o osteoblasto e o osteoclasto. O osteoblasto é o tipo de célula que produz matriz óssea. Já o osteoclasto é o tipo de célula que consome, tira a matriz óssea de um determinado local. Próximo tecido é o tecido adiposo, tecido que armazena gordura. A célula principal desse tecido é o adipócito. Essa célula tem a capacidade de armazenar uma grande quantidade de gordura, caso tu coma igual um porco, e quanto mais vai crescendo essa célula de gordura, ela vai ganhando capacidade de se dividir. Quando essa divisão está iminente, tem gordura demais, o que ela faz? Vira duas células e continuam crescendo se tu continuar comendo como um porco. Qual a importância do tecido adiposo? É para eu ficar gordo, feio, estranho? Não, claro que não. O tecido adiposo ele é uma reserva energética importante. Os lipídios que estão ali dentro vão te servir de reserva de alimento caso tu não esteja consumindo um alimento por uma dieta ou por um jejum prolongado. Uma outra questão é que ele te protege de baixas temperaturas. Por exemplo, é um isolante térmico. Pinguins e outros animais polares, eles têm uma camada de gordura maior para evitar a perda de calor para o meio que é mais frio. O último tipo de tecido conjuntivo que falaremos hoje é o tecido conjuntivo hematocitopoiético. Sim, vocês já vão entender. É o último que eu estou falando, mas ele ainda não está tão detalhado quanto será no futuro. Tecido hematocitopoiético vai ser aquele tecido que vai ser responsável por fabricar, criar sangue, né, e toda a parte do tecido sanguíneo, células e plasma, e a parte do tecido linfático. Dentro desse tecido, a gente vai ter primeiro uma matriz que é líquida, diferente das outras matrizes, né? É uma água que a gente vai chamar de plasma, por onde os nutrientes vão ser carregados, hormônios e afins, e os elementos figurados do sangue, que são as células ou fragmentos de células que ficam boiando. Primeiro elemento figurado do sangue, os glóbulos vermelhos, são as hemácias, são glóbulos feitos de hemoglobina, que vão ser responsáveis por transportar os gases, principalmente o oxigênio. Segundo tipo de glóbulo que a gente vai encontrar de elemento figurado são os glóbulos brancos ou os leucócitos. Tem vários tipos, né? Aqui eu tô só detalhando um esquema mais geral dele. Eles vão ser as células importantes na hora de produzir a defesa do meu corpo contra agentes externos, como os vírus, bactérias, protozoários e afins. Terminando, temos uma célula, na verdade não uma célula, um fragmento de uma célula maior chamada megacariócito, que quando esse megacariócito se fragmenta, produz a plaqueta, que é um pedaço de célula responsável por produzir proteínas, entre elas a fibrina, que vai criar uma rede e vai impedir que eu sangre até a morte, vai formar o que a gente chama de coágulo, responsável então pela coagulação do sangue. Pronto! Conseguimos falar um pouco sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo. Entendeu? Gostou? Beleza. Quer saber sobre os outros tecidos? Tecido muscular, tecido nervoso? Clica aqui do lado, tem a aulinha aqui pronta pra ti. Gostou mesmo do vídeo? Então aperta no curtir aí e compartilha com teus amigos. Valeu, galera, até mais! Terceiro tecido conjuntivo. Não, falei tecido. Vamos falar de tecidos conjuntivos, pessoal.